Capítulo 15. A religião como pecado original. Existem, de fato, diversos aspectos nos quais a religião não é somente amoral, mas positivamente imoral, e esses defeitos e crimes não são encontrados no comportamento de seus adeptos, que às vezes pode ser exemplar, e sim nos seus preceitos originais. Estes incluem apresentar uma imagem falsa do mundo aos crédulos e inocentes, a doutrina do sacrifício de sangue, a doutrina da expiação, a doutrina da recompensa e o castigo eterno, a imposição de tarefas e regras impossíveis. O primeiro ponto já foi coberto. Todos os mitos de criação de todos os povos muito se sabe que são falsos, e têm sido recentemente substituídos por explicações infinitamente superiores e mais magníficas. A sua lista de pedidos de desculpas, a religião deveria simplesmente acrescentar um pedido de desculpas por impingir aos ingênuos pergaminhos artificiais e mitos populares, e por levar tanto tempo para reconhecer que isso foi feito. Sente-se a relutância em fazer essa admissão, uma vez que tenderia a explodir toda a concepção de mundo religiosa. Porém, quanto maior a demora, mais abominável se tornará a negação. Sacrifício de sangue. Antes de surgir o monoteísmo, os altares das sociedades primitivas exalavam sangue, em grande parte de humanos e um pouco de crianças. A sede de sangue, pelo menos na forma animal, ainda está conosco. Judeus religiosos estão neste momento tentando criar a imaculadamente pura novilha ruiva mencionada no livro de Números, capítulo 19, que, se sacrificada novamente de acordo com o exato e meticuloso ritual, provocará o retorno dos sacrifícios de animais no terceiro templo, acelerando o fim dos tempos e a vinda do Messias. Isso pode parecer um mero absurdo, mas uma equipe de fazendeiros cristãos com essa mentalidade está tentando, exatamente no momento em que escrevo, ajudar seus cofundamentalistas empregando técnicas especiais de cruzamento, emprestadas ou roubadas da ciência moderna, para produzir um Angus ruivo perfeito em Nebraska. Entre mentes, em Israel, os fanáticos bíblicos judeus também estão tentando criar uma criança humana, numa bolha pura, livre de contaminação, que, ao chegar à idade correta, terá o privilégio de cortar a garganta da novilha. O ideal é que isso deveria ser feito no Monte do Templo, incomodamente o sítio dos lugares sagrados muçulmanos, ainda assim o mesmo local onde se diz que Abrão ergueu a faca sobre o corpo vivo de seu próprio filho. Outras degolas e extirpações sacramentais, sobretudo de carneiros, ocorrem todo ano no mundo cristão e muçulmano, seja para celebrar a Páscoa ou a festa de Eid. Esta última, que homenageia a disposição de Abrão de fazer um sacrifício humano de seu filho, é comum a todos os três monoteísmos e descende de seus ancestrais primitivos. Não há como suavizar o claro significado dessa assustadora história. O prelúdio envolve uma série de vilezas e delírios, desde a sedução de Ló por ambas suas filhas, o casamento de Abrão com sua meia-irmã, o nascimento de Isaac para Sara quando Abrão tinha 100 anos, e muitos outros crimes e delitos rústicos críveis e incríveis. Talvez afligido por uma consciência pobre, mas de qualquer modo acreditando-se comandado por Deus, Abrão concordou em assassinar seu filho. Preparou o altar do sacrifício, deitou o menino amarrado sobre ele, mostrando assim que conhecia o procedimento, e pegou a faca, no intuito de matar a criança como um animal. No último instante sua mão foi detida, não por Deus, mas por um anjo, e ele foi elogiado desde as nuvens por demonstrar sua ferrenha disposição de assassinar um inocente como expiação de seus próprios crimes. Como recompensa pela sua fidelidade, foi-lhe prometida uma longa e larga descendência. Não muito depois disso, embora a narrativa do Gênesis não seja muito bem ilustrada quanto ao tempo, sua esposa Sara expirou com a idade de 127 anos. Ezeu, responsável marido, encontrou um lugar para sepultá-la numa gruta na cidade de Hebrom, tendo vivido mais que ela, até chegar à bela idade de 175 anos, e tendo, nesse meio tempo, gerado mais 6 filhos, Abrão acabou sendo enterrado na mesma gruta. Até hoje, pessoas religiosas matam uns aos outros, e massacram seus próprios filhos e o do próximo,
pelo direito de propriedade exclusiva desse buraco num morro impossível de ser identificado e localizado. Houve um terrível massacre de moradores judeus em Hebrom durante a Revolta Árabe de 1929, quando 67 judeus foram chacinados. Muitos deles eram Lubavitches, que consideravam todos os não-judeus como racialmente inferiores, e tinham se mudado para Hebrom porque acreditavam no mito do Gênesis. Mas isso não justifica o pogrom, permanecendo fora das fronteiras de Israel até 1967. A cidade foi capturada naquele ano com muita fanfarra pelas forças israelenses e tornou-se parte da margem ocidental ocupada. Colonos judeus começaram a retornar, sob a liderança de um rabino particularmente violento e obnóxio chamado Moshe Levinger, e a construir um assentamento armado chamado Kiryat Arba acima da cidade, bem como alguns assentamentos menores dentro da área. Os muçulmanos entre a população basicamente árabe continuaram alegando que o louvável Abrão de fato estivera disposto a assassinar o filho, mas só pela religião deles e não pela dos judeus. É isso que significa a submissão. Quando visitei o lugar descobri que a suposta Gruta dos Patriarcas ou Gruta de Maquipela tinha entradas independentes e locais de cultos separados para os dois requerentes antagonistas ao direito de celebrar essa atrocidade em seus próprios nomes. Um pouco antes de eu chegar, ocorreu outra atrocidade. Um fanático israelense chamado Dr. Baruch Goldstein viera até a caverna e, destravando a arma automática que tinha permissão de portar, a descarregou na congregação muçulmana. Matou 27 fiéis e feriu incontáveis outros antes de ser subjugado e surrado até a morte. Acontece que muita gente já sabia que o Dr. Goldstein era perigoso. Enquanto servia como médico no exército israelense, anunciara que não trataria de pacientes não-judeus, tais como árabes israelenses, especialmente no Shabat. E acontece que ele estava obedecendo a uma lei rabínica ao declinar tal atendimento, como confirmaram muitas autoridades fundamentalistas judaicas. Então um meio fácil de identificar um assassino desumano era notar que ele era guiado por uma observância sincera literal da instrução divina. Desde então foram erguidos memoriais em seu nome por judeus observantes mais obstinados e, entre os rabinos que condenaram seu ato, nem todos o fizeram em termos inequívocos. A maldição de Abrão continuou a envenenar Hebrom, mas a justificativa religiosa pelo sacrifício de sangue envenena toda a nossa civilização. Expiação. Sacrifícios humanos anteriores, como os dos astecas e outras cerimônias das quais nos afastamos, eram comuns no mundo antigo e assumiam a forma de assassinato expiatório. Assumia-se que a oferenda de uma virgem, ou de uma criança, ou de um prisioneiro, servia para apaziguar os deuses. Mais uma vez, não uma propaganda muito boa para as propriedades morais da religião. Martírio, ou o sacrifício deliberado da própria pessoa, pode ser visto sob uma luz ligeiramente distinta, embora quando praticado pelos hindus na forma de sati, ou fortemente sugerido suicídio de viúvas, era desconsiderado pelos britânicos na Índia por razões tanto imperiais quanto cristãs. Aqueles mártires que desejam matar outros bem como a si próprios, num ato de exaltação religiosa, são vistos de maneira ainda mais diferente. O Islã se opõe ostensivamente ao suicídio em si, mas parece que não consegue decidir se condena ou recomenda o ato de um arrojado shahid. No entanto, a ideia de uma expiação vicária, do tipo que tanto perturbava até mesmo Lewis, é um refinamento adicional de uma superstição antiga. Mais uma vez temos um pai demonstrando amor ao sujeitar o filho à morte por tortura, mas dessa vez o pai não está tentando impressionar Deus. Ele é Deus e está tentando impressionar os humanos. Faça a si mesmo a seguinte pergunta: o quanto que se segue é moral? Contam-me acerca de um sacrifício humano que aconteceu 2000 anos atrás, sem que eu desejasse em circunstâncias tão medonhas que, se eu estivesse presente e tivesse alguma influência, teria me sentido obrigado a tentar impedi-lo. Em consequência desse assassinato, meus próprios e múltiplos pecados me são perdoados e eu posso ter esperança de desfrutar da vida eterna. Vamos desconsiderar, só por enquanto, todas as contradições entre os narradores da história original e assumir que seja basicamente verdadeira. Quais são as implicações adicionais? Não são tão reconfortadoras quanto parecem à primeira vista.
Para começar, e tentando obter o benefício dessa assombrosa oferta, devo aceitar que sou responsável pelo castigo, zombaria e crucificação, sobre os quais não pude opinar nem deles participar, e ainda devo concordar que, toda vez que declino dessa responsabilidade, ou quando peco em palavra ou ação, estou intensificando a agonia sofrida. Ademais, sou solicitado a acreditar que a agonia foi necessária para compensar uma época anterior da qual também não participei, o pecado de Adão. É inútil objetar que Adão parece ter sido criado com insatisfação e curiosidade insaciáveis, e então proibido de satisfazê-las, tudo isso resolvido muito antes de próprio Jesus nascer. Ainda assim, a minha própria culpa no assunto é considerada original e inescapável. No entanto, ainda me é concedido o livre-arbítrio para rejeitar a oferta de uma redenção vicária. Todavia, caso eu exerça essa opção, encaro uma eternidade de tortura muito mais horrível que qualquer coisa suportada no Calvário ou qualquer coisa que tenha servido de ameaça àqueles que ouviram inicialmente os 10 mandamentos. O relato não fica mais fácil de acompanhar pela necessária compreensão de que Jesus ao mesmo tempo desejava e necessitava morrer e veio a Jerusalém no Pessache para fazê-lo, e que todos que participaram do seu assassinato estavam cumprindo, sem o saber, a vontade de Deus e realizando antigas profecias. Desconsiderada a versão gnóstica, é muito esquisito que Judas, que teria executado o ato estranhamente redundante de identificar um conhecido pregador para aqueles que o estavam caçando, devesse sofrer tal opróbrio. Sem ele, não teria havido a Sexta-feira Santa, como os cristãos ingenuamente a chamam mesmo quando não estão num estado de espírito vingativo. Existe uma acusação, encontrada em apenas um dos 4 evangelhos, de que os judeus que condenaram Jesus pediram para que seu sangue estivesse sobre suas cabeças para futuras gerações. Esse não é um problema que diga respeito somente aos judeus ou àqueles católicos do que se preocupam com a história do antissemitismo cristão. Suponhamos que o Sinédrio judaico tenha de fato feito tal pedido, como Maimônides achou que tivessem de, e devessem, ter feito. Como o pedido poderia possivelmente ser imposto às gerações sucessoras? Lembre-se que o Vaticano não afirmava que foram alguns judeus que mataram Cristo. Afirmava que foram os judeus que ordenaram sua morte e que o povo judeu, como um todo, era portador de uma responsabilidade coletiva. Parece bizarro que a Igreja não tenha conseguido retirar a acusação generalizada de decídio por parte dos judeus até bem recentemente. Mas a chave para essa relutância é fácil de encontrar. Se você admite que os descendentes dos judeus não estão implicados, fica muito difícil argumentar que qualquer outra pessoa não presente ali estivesse implicada tampouco. Um buraco no tecido, como sempre, ameaça rasgar totalmente a coisa toda, ou apenas transformá-la em algo fabricado e tecido pelo homem, como o desacreditado sudário de Turim. A coletivização da culpa, em suma, é imoral em si mesma, como a religião ocasionalmente tem sido obrigada a admitir. Castigo eterno e tarefas impossíveis. A história do Evangelho sobre o Jardim de Getsemane costumava me absorver muito quando criança, porque sua quebra-nação e suas lamúrias humanas me faziam imaginar se parte daquele cenário fantástico poderia afinal ser verdade. Com efeito, Jesus pergunta: tenho que passar por isto? É uma pergunta impressionante e inesquecível, e há muito resolvi que apostaria de bom grado a minha própria alma na crença de que a única resposta certa é não. Não podemos, como os temerosos camponeses da antiguidade, esperar jogar todos os nossos crimes num bode e aí levar o infeliz animal até deserto. Nossa linguagem cotidiana é muito sólida quando se refere ao bode expiatório com desprezo. E a religião é uma enorme escritura de expiação pelo bode. Posso pagar a sua dívida, meu amor, se você tem sido imprudente. E se eu fosse um herói como Sidney Carton em Um Conto de Duas Cidades, poderia até mesmo cumprir sua pena na prisão ou tomar o seu lugar no catafalso. Maior amor um homem não tem. Mas não posso absolver você das suas responsabilidades. Seria imoral de minha parte oferecer e imoral da sua parte aceitar. Isso é mesmo oferta feita a partir de outra época e outro mundo, através da mediação de intermediários e acompanhada de persuasões. Ela perde toda a sua grandeza e torna-se aviltada num pensamento desejoso ou, pior ainda, numa combinação de chantagem com suborno.
A degeneração definitiva de tudo isso numa mera barganha foi deixada desagradavelmente óbvia por Blaise Pascal, cuja teologia não fica muito longe de sórdida. Sua celebrada aposta coloca as coisas na forma de uma pura negociata. O que você tem a perder? Se você acredita em Deus e Deus existe, você ganha. Se você acredita nele e está errado, e daí? Uma vez escrevi uma resposta a essa astuta maneira de cobrir apostas, que assumiu duas formas. A primeira foi uma versão da réplica hipotética de Bertrand Russell. A hipotética pergunta: o que você dirá se morrer e for confrontado com seu Criador? Sua resposta: eu diria, ó Deus, você não nos deu evidência suficiente. A minha resposta: imponderável Senhor, presumo a partir de algumas, se não todas as suas muitas reputações, que o Senhor prefere uma descrença honesta e convicta a uma simulação de fé hipócrita e de interesse próprio, ou aos fumegantes tributos dos altares sangrentos. Mas eu não contaria com isso. Pascal me faz lembrar os hipócritas e as fraudes que abundam na racionalização talmúdica judaica. Não faça você mesmo nenhum trabalho no Shabat, mas pague alguém para fazer. Você obedece à lei ao pé da letra. Quem está fazendo contagem? O Dalai Lama nos diz que você pode visitar uma prostituta, contanto que outra pessoa paga ela. Os muçulmanos xiitas oferecem casamento temporário, vendendo aos homens permissão para tomar uma esposa por 1 ou 2 horas com os votos usuais e então se divorciar quando terminam. Metade dos esplêndidos edifícios de Roma jamais teriam sido erguidos se a venda de indulgências não tivesse sido tão lucrativa. O próprio São Pedro foi financiado por uma oferta única desse tipo. O novo Papa, antes Joseph Ratzinger, recentemente atraiu jovens católicos a uma festividade oferecendo certa remissão de pecado àqueles que comparecessem. Esse patético espetáculo moral não seria necessário se as regras originais fossem possíveis de obedecer. Mas aos éditos totalitários que começam com revelação de autoridade absoluta, e que são implantados e se fazem vigorar por meio do medo, e baseados num pecado que foi cometido muito tempo atrás, são acrescentados regulamentos muitas vezes imorais e impossíveis ao mesmo tempo. O princípio essencial do totalitarismo é fazer leis que sejam impossíveis de obedecer. A tirania que resulta será ainda mais impressionante se puder ser implantada por uma casta ou partido privilegiado, altamente zeloso na detecção dos erros. A maioria da humanidade, ao longo da sua história, tem vivido sob uma forma dessa ditadura assustadora, e uma grande parte ainda vive. Deixe-me dar alguns exemplos das regras que devem, mas não podem, ser seguidas. O mandamento no Sinai que proibia pessoas de sequer pensar em cobiçar bens é a primeira pista. Ele tem eco no Novo Testamento, mediante a injunção que diz que um homem que olhar para uma mulher do modo errado na verdade já cometeu adultério. E é quase equiparado à atual proibição muçulmana e antiga proibição cristã de emprestar dinheiro a juros. Todos eles, cada um à sua maneira, tentam impor à iniciativa humana restrições impossíveis, que só podem ser atendidos de uma entre duas maneiras. A primeira é por meio de um contínuo flagelo e mortificação da carne, acompanhado de uma briga incessante com os pensamentos impuros, que se tornam reais tão logo sejam nomeados ou mesmo imaginados. Daí surgem as histéricas confissões de culpa, falsas promessas de melhora e denúncias sonoras e violentas de outros pecadores e reincidentes. Um estado policial espiritual. A segunda solução é a hipocrisia organizada, onde alimentos proibidos são rebatizados como outra coisa, ou onde uma doação às autoridades religiosas compra algum espaço de manobra, ou onde a ortodoxia ostensiva compra algum tempo, ou onde se pode depositar dinheiro numa conta, que depois será devolvido em outra, talvez com uma ligeira porcentagem adicional sem ser na forma de usura. A isso poderíamos chamar de república de bananas espiritual. Muitas teocracias, desde a Roma medieval até a moderna Arábia Saudita ou Abi, conseguiram ser estados policiais espirituais e república de bananas espirituais ao mesmo tempo. Essa objeção aplica-se até mesmo a algumas das regras mais nobres e algumas das mais vis. O mandamento de amar o próximo é ao mesmo tempo delicado e severo, um lembrete do dever da pessoa para com os outros. O mandamento de amar o próximo como a si mesmo é extremo e exigente demais para ser obedecido,
Da mesma forma que a instrução difícil de interpretar de amar os outros como eu amei vocês. Os seres humanos não são constituídos de modo a se preocupar com os outros como se preocupam consigo mesmos. A coisa simplesmente não pode ser feita. Como qualquer criador inteligente muito bem entenderia só de estudar seu próprio desígnio. Exigir que humanos sejam super-humanos, sob pena de sofrer morte e tortura, é exigir um terrível autoaviltamento em vista do repetido e inevitável fracasso em obedecer às regras. E, ao mesmo tempo, que sorriso arreganhado na cara daqueles que aceitam doações em dinheiro vivo que são feitas em loco. A assim chamada regra de ouro, às vezes identificada desnecessariamente com um conto popular sobre o Rabi Hillel na Babilônia, simplesmente nos ordena tratar os outros como desejaríamos ser tratados por eles. Esse preceito sóbrio e racional, que se pode ensinar a qualquer criança com seu senso inato de justiça, e que é anterior a todas as beatitudes e parábolas de Jesus, está bem dentro da bússola de qualquer ateísta e não requer masoquismo e histeria, ou sadismo e histeria, quando é violado. Ele é aprendido de forma gradual, como parte da evolução lentamente dolorosa da espécie, e uma vez aprendido nunca é esquecido. A consciência ordinária basta, sem qualquer erro celeste por trás. Quanto às regras mais vis, é suficiente consultar mais uma vez o argumento do desígnio. As pessoas querem enriquecer e melhorar, e embora possam muito bem emprestar ou mesmo dar dinheiro a algum amigo ou parente necessitado, sem pedir nada a não ser a eventual devolução ou reconhecimento agradecido, não darão dinheiro a completos estranhos sem esperar alguns juros. Por um interessante acaso, a cupidez e a avareza são a espora do desenvolvimento econômico. Nenhum estudioso do tema, de Davi Ricardo a Karl Marx e Adam Smith, deixou de ter consciência desse fato. Não é da benevolência do padeiro, observou Smith a sua arguta maneira escocesa, que esperamos o nosso pão de todo dia, mas do seu interesse próprio em assar e vender o pão. Em todo caso, pode-se optar por ser altruísta, o que quer que isso signifique, mas por definição não se pode ser obrigado ao altruísmo. Talvez fôssemos mamíferos melhores se não tivéssemos sido criados dessa maneira, mas com certeza nada poderia ser mais tolo do que ter um criador que então proibisse o mesmíssimo instinto que lhe instilou. Livre-arbítrio, retrucam os casuístas. Você também não precisa obedecer às leis contra roubo e assassinato. Bem, pode-se ser programado geneticamente para certa quantidade de agressividade, ódio e cobiça e, ainda assim, evoluído o suficiente para ter cuidado em seguir todo estímulo. Se toda vez nos rendêssemos a cada instinto básico nosso, a civilização teria sido impossível e não haveria escrita pela qual prosseguir nesse argumento. No entanto, não pode haver dúvida de que o ser humano, seja em pé ou deitado, encontra sua mão pousada sempre perto da genitália, útil sem dúvida para rechaçar agressores primitivos, uma vez que nossos ancestrais decidiram assumir o risco de andar eretos e expor as vísceras. Isto é ao mesmo tempo um privilégio e uma provocação negada à maioria dos quadrúpedes, alguns dos quais conseguem compensar alcançando com a boca o mesmo ponto que alcançamos com os nossos dedos e palma das mãos. Agora, quem concebeu a regra de que essa fácil posição entre manual e genital deva ser proibida, mesmo em pensamento? Falando mais claramente, quem ordenou que você deve tocar, por razões outras que nada têm a ver com sexo e reprodução, mas que também não deve? Não parece haver aqui sequer alguma verdadeira autoridade escritural e, todavia, a maioria das religiões fez dessa uma proibição quase absoluta. Poder-se-ia escrever um livro inteiro dedicado apenas à grotesca história de religião e sexo, e ao sagrado pavor do ato de procriação e dos impulsos e necessidades a ele associados, desde a emissão de sêmen até a efusão do sangue menstrual. Mas um modo conveniente de condensar toda a fascinante história é fazer uma única pergunta provocativa.